Marcelo, que tipo de poder é esse que você começou o vídeo aí falando sobre poder, superpoderes? Calma, calma que não é nada do além, não é nada alguma coisa de outro mundo. Eu estou falando sobre poder pessoal, o poder da sua palavra. E o que seria isso, Marcelo? O poder que você tem com você mesmo. É aquilo que quando você fala aqui dentro para você que você vai fazer alguma coisa, que você vai cumprir tal tarefa, que você vai chegar num horário X, que você vai para tal lugar, que você vai fazer alguma coisa por alguém ou por você mesmo que seja, você cumpre. É aquele comprometimento que você tem com você quando ninguém tá vendo. Aquilo que você tem dentro de você que fala mais alto, que fala não, eu não serei incongruente nem desleal comigo mesmo. Se eu falei que eu vou fazer isso, eu vou cumprir, porque é isso que me deixa forte, é isso que me dá força, é isso que mantém o meu poder ativo, a minha força interior. Então, quando eu falo de poder pessoal, nada mais é que o poder que você tem com a sua palavra, com você mesmo. Não estou me referindo ao outro, as coisas que você fala para outras pessoas. Não, isso é depois. Porque se você não tem poder interior com você, se você não tem poder pessoal com você, como que você vai ter com outra pessoa? Por exemplo, vamos supor que eu te conheço e que eu convivo com você. E um monte de coisa que você fala que você vai fazer com você. Por exemplo, amanhã eu vou para academia às 7 da manhã, você não vai. Amanhã eu vou me encontrar com você ao meio-dia em ponto, eu tô lá e você não vai. Amanhã eu vou fazer aquele depósito, aquela transferência que eu preciso fazer para sua conta. Às 14 horas está lá e não está. Se você não cumpre aquilo que você fala para você mesmo que você vai fazer, como que eu irei acreditar em algo que você falar que você vai fazer para mim? Entende o porquê que muitas pessoas perdem a autoridade, perdem a credibilidade, perdem a autonomia do que ela fala para as pessoas? Por falta de poder pessoal. E isso é algo que as pessoas confundem muito. Acredito que possa ser que no começo desse vídeo, quando eu comecei falando sobre superpoderes, sobre super-heróis, possa ser que você tenha pensado isso também. Que é o quê? Que as pessoas mais confundem. Que é algo místico, que é algum tipo de charlatismo, que é alguma coisa relacionada a superpoderes de mutantes, de heróis da Marvel. Não tem nada a ver com isso. Poder pessoal, poder da sua palavra, o poder interno, o poder da sua palavra que quando você fala, acontece. A sua palavra se tornar uma rocha. Isso é construído. Eu vou mostrar para você como. E como foi que isso ficou claro para mim? Isso ficou claro para mim quando eu percebi, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a perceber a autonomia que eu vinha tendo no meu negócio, no meu mercado. Eu sou empresário, eu tinha uma empresa de caminhões frigoríficos, uma transportadora, e eu comecei a entender o porquê que as coisas aconteciam comigo, mesmo às vezes eu não tendo algum recurso para cumprir, e sim apenas pelo fato de eu ter colocado a minha palavra naquilo. Eu comecei a entender que eu estava me destacando no meu mercado, das pessoas que faziam parte do meu mercado, que faziam parte da minha rede de negócio, pelo fato do quê? Pelo fato do que tudo que eu falava, eu cumpria, mesmo se gerasse algum tipo de consequência para mim. Mesmo que acontecesse algum tipo, por exemplo, alguma questão de prejuízo, alguma questão de gastos a mais desnecessários, não importa. A partir do momento que eu me comprometia, eu cumpria. E como que isso ficou claro para mim? Eu comecei agregado dentro de uma empresa, uma grande empresa. O que seria isso agregado? A minha empresa, a princípio, a minha empresa Bianchini Transportadora, ela não prestava serviço direto para a empresa que eu estava, uma empresa gigantesca, enorme, que está no país inteiro. Eu prestava serviço para uma outra transportadora que é menor do que a empresa gigantesca, uma transportadora pequena. Eu prestava serviço para essa empresa e essa empresa prestava serviço para outra empresa. E eu comecei a entender que as coisas que estavam dentro da minha responsabilidade estavam acontecendo com mais maestria, estava acontecendo com mais clareza e com mais assertividade do que as coisas que a outra empresa que eu prestava serviço. E eu comecei a entender que a minha empresa, ela estava se destacando mais dentro da empresa que nós prestávamos serviço do que a própria outra empresa, entende? E por que isso estava acontecendo? Por causa do meu poder pessoal, por causa do poder da minha palavra. E isso era o que eu pregava
para os meus colaboradores. Então os meus colaboradores, eles estavam seguindo o exemplo que eu dava para eles. Porque tudo que eu falava para eles, eu fazia acontecer. Então eles se sentiam incomodados quando eles falavam alguma coisa e não cumpria. Entende? Isso começou a ficar claro para mim. E a outra empresa que eu prestava serviço já não cumpria com as coisas que eles mesmos falavam, tanto para mim e para nós, para minha equipe, quanto para outra empresa. Entende? E aí o que acontece? Devido a minha empresa estar prestando um serviço incrível, um serviço excelente, superiores dessa outra empresa começou a se aproximar de nós. A gente não tinha contato direto com eles, só que a gente prestava serviço para eles, automaticamente para eles, só que tinha uma outra empresa no meio, que é a empresa que de fato eu prestava serviço, e eles começaram a se aproximar de nós. Por quê? Porque o nome da minha empresa começou a crescer lá dentro, mesmo sendo uma empresa pequena, para o tamanho de outras empresas. E aí chegou um ponto que eles começaram a querer selecionar as empresas. E aí foi onde a minha empresa se destacou e acabei fechando o contrato e assumindo direto com a outra empresa. Entende? Eu não era mais uma empresa terceirizada. Eu prestava serviço direto para aquela empresa. Eles me passaram alguns critérios necessários para poder estar lá. E mesmo eu não sendo do tamanho que eles queriam, mas eles queriam a minha empresa lá. Por quê? Porque tudo que vinha da minha empresa, que era prometido, tudo que era tratado, tudo que era falado, era cumprido. Entende? O que eles pediam que não tinha como fazer, eu falava, não, isso não tem como fazer. Quando era sim, era sim. Quando era não, era não. Diferente de outras empresas que falavam sim para tudo. Ah, a gente precisa disso. Sim, não cumpria. A gente precisa disso. Era impossível eles cumprirem. Eles falavam que sim e não cumpria. Entende? Só para querer agradar. Só que isso não era a política da minha empresa, nunca foi. Isso não fazia parte dos valores e da cultura da minha empresa, muito menos da minha conduta, da minha ética, da minha índole. Entende? Como que você pode crescer no seu mercado, na vida? Como você pode se posicionar como um líder apenas com o poder da sua palavra? Apenas você desenvolvendo esse poder interior, esse poder incrível que nos faz crescer, nos faz sermos vistos, nos faz sermos reconhecidos, que é o poder da nossa palavra. Agora, quando você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz, como que a outra pessoa vai contar com você? É impossível, fica um pouco incongruente isso. A pessoa corre risco de a palavra dela falhar por conta da sua. Como que a pessoa vai poder empenhar a palavra dela em cima da sua palavra? Porque no mundo dos negócios é como um efeito dominó. Se um falha aqui, acaba refletindo no outro, no outro, no outro. Se a pessoa não tem poder pessoal. Porque eu sou uma pessoa de negócios, sou um homem de negócios, sou um mentor de negócios, e o que eu prego sempre para os meus mentores, o que eu ensino para eles e o que eu aplico na minha vida também. Se eu tenho um negócio com você e eu me comprometi com você, mesmo dependendo de outra pessoa, você não tem nada a ver com a outra pessoa. Se a outra pessoa falha, como que eu vou falhar com você? Isso é fora de lógica, isso não existe isso na minha cultura, não existe isso na minha diretriz de negociação. E quando foi a primeira vez que isso ficou claro? Primeira vez que eu entendi, eu contei um exemplo aqui de outra empresa que eu prestava serviço, porém, teve uma situação que ficou marcante para mim. Porque isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte da minha conduta de vida pessoal e profissional. Só que muitas coisas que vêm de dentro de você, que vêm da sua essência, que está cravada ali na sua alma, na sua ética, alinhada com os seus valores, com os seus princípios, tem coisas que você não percebe, alguns valores incríveis que você possa ter. E isso lá atrás, para mim, era tão comum isso, eu arcar com o que eu falo, eu cumprir com as coisas que eu falo, isso era tão lógico para mim, que eu não percebia isso, eu não percebia. Só que as pessoas que estão ao redor, elas percebem, elas identificam se você é uma pessoa de palavras, se você é uma pessoa de valores, princípio ou não, entende? E aí, como que foi a primeira vez que eu entendi isso? Foi quando que um colaborador meu, um motorista de caminhão, que não tinha nem tanta proximidade comigo, e num certo dia,
diante de uma situação que aconteceu, falei alguma coisa para ele, só que eu não tinha certeza se de fato ele ia cumprir com o que eu falei para ele, porque ele dependia de algo que eu fizesse. E aí foi quando ele falou assim para mim: Marcelo, pode cair o mundo, pode acontecer uma catástrofe aqui, pode acontecer um apocalipse, mas se você está falando isso, eu vou dormir tranquilo, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu coloco a minha palavra diante da minha família, porque eu sei que isso vai acontecer. E aquilo me tocou muito, aquilo. Cara, você sabe o que é ouvir isso de uma pessoa, de um trabalhador, de um pai de família, uma pessoa que não tem nem tanto vínculo próximo com você? Aquilo, na hora meu olho encheu de lágrima, aquilo marcou em mim. Eu perguntei pra ele: mas cara, como você tem certeza disso que você tá falando? Ele falou: porque eu convivo com você. E se eu fosse embora dessa empresa agora, uma única coisa que eu ia levar pra minha vida é o valorizar a minha palavra, porque isso é o que eu mais admiro em você. E me falou parabéns.